Muito bem, pessoal, vamos rapidamente dar aqui o veredito da aula, né? Visto que vocês já viram algumas técnicas ali, né, sobre contorno e harmonia de tom sobre tom, eu vou falar um pouquinho agora sobre o acabamento, puxar a orelha também de alguns alunos aqui, né, e poder trazer um pouquinho mais de informação para esse veredito do Star Wars. Aqui a gente viu um excelente trabalho de criação, muita criatividade para poder falar do Star Wars, né, colocou uma casinha aqui, né, o Kylo Ren e a Rey com uma filhinha, foi muito criativo, colocou o BB-8 aqui, né, um clip art do BB-8 aqui. Porém, o que eu percebi? Ele pegou um corpinho do Batman, né, faltou um pouquinho mais de acabamento na hora de tirar o cinturão, um acabamento na parte de contorno, ficou um pouco desregulado aqui, né, digamos, descompassado, né, com a roupa real do Kylo Ren, que é toda preta, né, mas valeu a intenção, com certeza ele foi dentro do pacote de caricatura e pegou aquilo que era possível, montando aqui uma pose muito legal da Rey, né, dona de casa, né, usou a regra do tom sobre tom, ficou bem legal, porém faltou um pouquinho mais de preocupação com o acabamento, ficou um acabamento preguiçoso, tá? Puxão de orelha para quem fez essa arte aqui. Eu até tampei aqui a logo, né, para, enfim, não ficar exposto demais o nome do aluno, mas nota 10 para o acabamento. Eu não usaria muito essas sombrinhas, eu não gosto dessas manchas no rosto, tá? Eu gosto mais das manchas vetoriais, que deixam a luz e a sombra um pouco mais bem delineadas. A gente até vê um pouquinho de descompasso nas cores das orelhas, tá? Mas principalmente com esse acabamento mais reto nas pontas. Eu gosto daquele acabamento que eu falei na aula anterior de acabamento, sempre mais afinado, né, nas pontas. Se você vai usar um acabamento, por exemplo, reto no rosto, ok. Mas nos acabamentos da roupinha, principalmente, usem as pontas mais afinadas, tá, pessoal? Então aqui ficou muito legal, em termos de criatividade ficou excelente, porém outra coisa que eu vi errada foi a regra da proporção, né? Aquela que a gente usa sempre 3. O corpinho ficou muito realista no ponto de vista técnico, né, de um cartoon, ele tem que ficar sempre um pouquinho mais cabeçudo do que o normal. Aqui ficou um tom realista, então por isso esse desenho não foi aprovado entre os primeiros, tá? Ficou excelente a criação, um acabamento muito bom, mas faltou um pouquinho mais de atenção nessas proporções. Nesse acabamento aqui é o mesmo caso, né, do colega anterior. É uma proporção realista. A gente viu que a fisionomia está muito boa, ficou excelente. A arte final ficou muito boa, é um desenho realista muito bom. Com um trabalho, né, de montagem interessante no fundo também. Porém, não é o cartoon, não é o que a gente aplica no Caricaturbo, né? Eu quero que vocês entendam que o Caricaturbo precisa, por obrigatoriedade, ser engraçado. Não é uma ilustração técnica, não é uma ilustração realista, né? Não é um trabalho de fotomontagem, é um trabalho de cartoon. Vocês precisam trazer um pouco do bom humor para dentro do cartoon, senão ele não vai funcionar. Então ficou excelente o estudo aqui das poses, é uma pose realista, a fisionomia da Rey ficou legal, apesar de parecer um pouquinho Michael Jackson, né? Me lembrou um pouquinho Michael Jackson, mas ficou excelente o trabalho de cabelo, a pose do Kylo Ren aqui usando a força, né? O sabre, foi um dos poucos que lembrou que o sabre ele tem essas pontinhas nas laterais, muita gente esqueceu disso, mas infelizmente não respeitou a regra do cartoon, tá? Nesse caso aqui já é o contrário, esse aluno aqui ficou excelente, a fisionomia muito bem assertiva, foi na mosca, um trabalho de simplicidade em transformar os elementos de cor aqui, o corpinho usou a regra do tom sobre tom, tá vendo? Não usou preto, né, para poder fazer o acabamento. Se fosse usar preto, que use em tudo, inclusive no contorno do rosto, mas aqui não, usou a regra do tom sobre tom, ficou muito bem aplicado. Gostei da brincadeira de colocar, por exemplo, a mão menor e o corpão grande, né, do Kylo Ren, que foi muito abordado em algumas críticas, né, que ele apareceu sem camisa, com um tronco muito gigante, né, muito exagerado, e ficou engraçado, dando esse contraponto com as perninhas. Só não entendi por que você não finalizou os pés. Eu percebi um pouco de preguiça também para esse ponto aqui. Então, ficou excelente a fisionomia, excelente corpinho, mas não deixou finalizado com os pés. Eu achei um pecado, porque senão você com certeza pegaria o primeiro lugar. Aqui, um excelente trabalho também de montagem, né, mostrando essa nuance entre entre o bem e o mal. Um plugin aqui, né, para simular uma fumaça, né, mostrando o bem e o mal, ficou muito criativo. Um ótimo acabamento de frente, né, poucos alunos se aventuram a fazer caricatura de frente, mas agora que vocês têm um pacote
frontal, isso vai ajudar muito. Ficou muito legal a composição aqui dos personagens. E eu só senti falta desse contraponto que eu falo muito, que é o tom sobre tom, né? Que são, por exemplo, se você começa um contorno tom sobre tom no rosto, continue isso também nos corpinhos, né? Nas roupas. Não deixa esse aspecto de contorno preto num clipart que está usando tom sobre tom. Isso deixa o desenho desconexo, né? Por exemplo, o bastão da Rey sem contorno também, tá vendo? Fica um negócio muito jogado ali, um clipart solto. Mas olha que legal, por exemplo, na pose aqui do Kylo Ren. Ficou muito criativo, muito bom. Se preocupou com a roupa do figurino real do filme, né? Quando ele está sem capa e sem capuz e sem máscara. Ou seja, é uma pessoa que se preocupou em assistir pelo menos parte do filme ou pelo menos viu imagens na internet para poder fazer uma caricatura. Diferente de muita gente. Por exemplo, nesse caso aqui, a pessoa simplesmente pegou um sabre do Darth Vader e colocou aqui na mão do Kylo Ren, que é neto do Darth Vader, né? Esse sabre não é dele, o sabre dele tem 2 pontinhas aqui, então faltou atenção. Inclusive na mão, né? Ficou a mão errada aqui, né? Ficou um pouco descompassada aqui. Poderia ter colocado 2 mãos fechadas que ia ficar bem legal. Bastava espelhar essa mão aqui, tá? Mas excelente, nota 10 pelo menos na fisionomia. Seguindo aqui não preciso nem falar, né, pessoal? É um desenho de altíssimo nível, um desenho super bem acabado. Ah, Ramiro, mas ele está usando um clipart pronto lá do Dean Fraser, né, que eu acabei de falar. Esse ilustrador aqui famoso que gosta de usar os desenhos simples de artistas, né, com traços muito bem acabados, sem usar muita frescura, né? Porém, gente, isso daqui eu apoio. Vocês têm que usar sim referências, principalmente de boas referências, né, para poder fazer. Como eu disse, não é um curso de desenho, vocês vão precisar sim de referência, né? Então aqui não tem problema nenhum. Inclusive na aula, se não me engano, 19, eu ensino a fazer esse rastreamento rápido, né? Então usou o rastreamento rápido, usou a pose, fez um acabamento, né? Se preocupou em fazer os detalhes para poder compor. Olha só que trabalho primoroso no cabelo. Um excelente trabalho de fisionomia. Se arriscou em fazer, por exemplo, os artistas sorrindo. Eu vi que ninguém teve coragem de fazer. Olha só, ninguém teve coragem de colocar o personagem sorrindo. Por quê? Porque se preocupou mais com a fotorrealismo do que com o próprio bom humor, né? Mas não tem problema nenhum. Você pode fazer ou rindo ou não. Então, nesse caso aqui, ele se arriscou, ficou excelente, né? Trouxe, não é uma fotogravura, não é uma fotocópia, não tem realismo nos rostos, mas me lembrou os personagens, e é isso que vale. Acertou a espada, poucos acertaram a espada, talvez porque o desenho já veio pronto, tudo bem, né? Que é o desenho original aqui do Dean Fraser, né? Mas não tem problema, se preocupou em fazer uma boa adaptação. Nesse caso aqui, olha só, um ótimo trabalho de criatividade, né? Excelente trabalho nas fisionomias. Olha como ficou show essa do Kylo Ren, do personagem. E olha como ficou show o cabelo, a posição da Rey, né? Um trabalho mais de cartoon, tá vendo que ele usa contornos pretos? Porém, olha só a preguiça. Pegou o detalhe, o clipart da internet pronto e jogou aqui no corpinho. Não teve nem sequer a preocupação de tirar o contorno de trás. Então, puxão de orelha para quem fez isso aqui. Ótima criação, trabalho muito criativo, né? Embora esteja descompassado. Tá vendo que um começa com um contorno mais fino, porque é um clipart, só que foi um clipart mal vetorizado, foi mal rastreado, né? Foi muito rápido, deixou alguns detalhamentos passar batido. Por exemplo, poderia ter colocado o cabelo preto puro, né? Isso aqui ficou um semic lavado, um cinza, né? Ficou um pouquinho mais, enfim, sem contraste. E colocou a Rey com um cartoon bem grossinho, né? Aqueles contornos mais grossinhos. Então, ficou muito criativo, gostei muito da fisionomia, mas o acabamento pecou, tá? Puxão de orelha para quem fez muito rápido isso aqui. Provavelmente fez isso aqui com pouco tempo. Um trabalho excelente, né? Não precisa nem falar quem é, né, pessoal? Que vocês já conhecem o estilo do Anderson. Um ótimo trabalho. Um cara que domina muito bem a luz e a sombra. Usa sempre vetores em vez de manchas, né? Para poder fazer contornos. Usa contornos finos para fazer o detalhamento interno, que é a aula que eu falei anterior, né? Que mostra a galinha pintadinha, os jovens titãs lá, né? Muito bem acabado. Só que pecou aqui, talvez. Passou batido, também deve ter feito muito correndo para participar né, para pelo menos participar aí do concurso. Faltou um acabamento um pouquinho aqui na parte de contorno, né? E talvez um pouquinho mais de detalhamento nas mãos, tá vendo que ficou parecendo um gesso, né? Uma mão engessada, talvez faltou um pouquinho mais de detalhe nas mãos, né?
E poderia, por que não, fazer os pés, né, a pose toda. O Anderson domina muito bem a ilustração, né? Usa esse detalhamento que eu falo, que é as pontinhas mais afinadas. Isso é muito importante para fazer acabamento, pessoal. Não deixem de fazer, tá? Mas nota 1000 para a fisionomia. Olha que fantástico. É um cara que, sinceramente, é muito bom e faz falta ter aí no grupo. Inclusive, na parte de cabelo, é só como ele faz de forma simples um acabamento ficar muito genial. Seguindo aqui, mais um trabalho de um artista. Olha só que legal. Nota 1000 também para a fisionomia. Já de cara me lembrou o Kylo Ren e a Rey. Nota 1000 para tom sobre tom. Lembrou de fazer o tom sobre tom nos contornos. Tudo bem que faltou um pouquinho mais de atenção no sabre, né? O sabre a marca registrada do Kylo Ren é o sabre, né? Com duas pontas, né? Na parte de baixo, mas tudo bem, fez aqui, pelo menos para representar. Foi lá no corpinho, pegou o Rei da Noite, né? Do Game of Thrones. Faltou talvez colocar um pouquinho mais de, talvez preto, né? Para não ficar tão perdido, mas o que ele fez? Usou o recurso que ele tinha, que é usar os pacotes do Caricaturbo. E é isso que eu busco em vocês, pessoal. Para vocês não inventar a roda. Vai lá no pacote do Caricaturbo, usa o que vocês têm na mão. Vocês não precisam redesenhar um corpinho como foi feito, né? Se você tiver um corpinho que lembre, vai lá e só adapta ele. Ficou excelente esse trabalho. Embora tenha usado um pouquinho aqui, né, dos dois lados, um refeito e o outro montado, ficou muito bem feito. Só não entendi essa ponta, que parece uma lâmpada, né? Uma lâmpada vermelha de boate. Eu não entendi, mas ficou bem legal a fisionomia e a composição. Parabéns. Então, pessoal, esse foi a minha análise, né? Infelizmente, poucas pessoas participaram. Talvez aí porque era final do ano, eu sei que, né, o pessoal tem pouco tempo, mas eu gostaria de ver mais envolvimento de vocês, até porque tá difícil deixar de ganhar dinheiro. Então, poxa, vocês estão jogando fora aí R$150 por preguiça, né? Não custa nada participar, até porque vocês aprendem com esses exercícios e aprendem com esses desafios, tá? Infelizmente, esse desafio, né, não sei se foi por ser difícil ou não, foram apenas 8 participantes. É lamentável que a gente tenha uma base, né, de tantos alunos que tenham preguiça para poder participar. Eu gostaria de ver mais participação de vocês, tá? Então esse foi nosso desafio. O meu veredito está aqui embaixo, escondido. O meu veredito foi, em primeiro lugar, o Ricardo, que fez um trabalho primoroso de acabamento. Embora tenha usado sim o clipart, mas usou bem o clipart, não deixou nenhuma parte faltando. Ótimo trabalho de fisionomia, se arriscou em fazer eles bem-humorado, riu, adicionou o BB-8 aqui na lateral para compor, muito bem acabado. Segundo lugar, a arte do IR Personaliza, né? Colocou um ótimo trabalho, usou o pacote que estava pronto, usou a regra do tom sobre tom e trouxe com maestria as fisionomias dos personagens do filme. E em terceiro, o MG Caricaturas, um cara que domina muito, eu acompanho o Instagram dele, domina muito fisionomia, tá? Mas ficou com preguiça talvez de fazer aqui o acabamento na parte de baixo dos pés. Ia com certeza tirar e ficaria entre os primeiros lugares aí, entre o primeiro e o segundo, com certeza. Mas um ótimo trabalho, primoroso também de fisionomia, nota 10 para vocês 3, pessoal. Parabéns pela coragem de participar, nem tanto pelo prêmio, mas simplesmente por aprender e ajudar os outros alunos também. Até o próximo desafio, pessoal. Obrigado! Please,